Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre Smart Line, como elas podem ajudar a produzir mais. Como prometido, Rafael Luiz veio novamente para falar de forma técnica, né? Um pouco mais sobre as Smart Lines. Obrigado, meninos, por terem vindo. É, vamos se apresentar de novo, né, Luiz, Rafael? Olá, Isabel. Olá, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar o conhecimento. Um pouquinho sobre mim. Eu sou interior de São Paulo, da cidade de Oriente. Minha formação, eu estudei na FATEC de Pompeia, sou da segunda turma de Mecanização e Agricultura de Precisão e eu tô há um pouquinho mais de 10 anos nessa área de projetos agrícolas e geoprocessamento. Você, Rafael, fala um pouquinho de ti pra gente. Uai, Rafael Silva, eu sou CEO da Agro Digital Cerrado. Eh, eu me formei lá onde o Luiz se formou também, uma faculdade específica, né, de agricultura de precisão. Eu tô aí no mercado junto com ele há mais de, falou 10 anos ali, mas tem mais que isso, tem uns 15 anos já de mercado. Minha formação é específica em agricultura de precisão, né, e digital. E sempre tenho trabalhado com essas ferramentas aí, com essas soluções durante todos esses últimos 15 anos, né? Acho que a gente já tá meio cascudo, né, Luiz, de tudo Já. que se tem de mercado, de uso de tecnologia, o que dá certo, o que dá errado. E agradecer também, né? Agradecer que a gente tá voltando aqui, né, pra gente falar um pouquinho da Smart Line. Quem não assistiu o último episódio lá, dá uma, dá uma procuradinha dentro das nossas redes sociais, né? Quando a gente fala sobre nossos produtos, serviços, sobre drones. Então a gente hoje vai ser um pouquinho mais técnico, tá? Para a gente falar um pouquinho da Smart Line, o que, que ela oferece para o produtor, né? Quais são os benefícios. E aí, sim, explicar como é que é feito todo esse processo durante essa construção desse projeto junto ao cliente, tá? E acho que antes da gente começar a falar da Smart Line, acho que eu gostaria de citar, como a gente disse no último podcast, a importância de dados, né? Nós temos dentro dos nossos projetos, a importância de ter dados bons relacionado ao voo do drone, relacionado à qualidade dessa imagem, né? Da qualidade do pixel. O MDT, né, Luiz, que a gente começou muito sobre o Isso. modelo digital de terreno, né? Então, a gente falar um pouquinho, né, do podcast anterior, que são dados que nós utilizamos o drone para levantar, né? Então, a gente faz o voo, retira essas informações, constrói novas informações relacionadas a fluxo de enxurrada, fluxo de água em relação a esse talhão. E aí a gente trabalha qualquer projeto, seja sistematização, linhas de plantio ou pulverização, ou mesmo o projeto de Smart Line, a gente trabalha com essa base de dados para realmente a gente ter um projeto que realmente vai entregar esse retorno para o produtor. Então esse é um pouquinho do nosso foco. A gente a gente quer falar um pouquinho mais tecnicamente como é que é o nosso trabalho, né? E acho que a grande clareza desse trabalho também é mostrar o quanto que a gente traz de segurança para o produtor no momento que a gente está aplicando uma solução dessa, que é a Smart Line. Maravilha. Então, Luiz, se você quiser relembrar, né, nossos ouvintes, como que é feito esse processo inicial, essa construção, né, de dados, enfim, as informações, acho que seria interessante. Sim, tanto o projeto Smart Lines, que é um projeto mais a fundo, mais técnico, quanto um convencional, a gente sempre usa as informações geradas pelo drone, né? Dados gerados por ele, que são o ortomosaico e o MDT, né? Os produtos básicos. São os dois que saem, né, do processamento de dados. Na verdade, o drone coleta, a gente processa os dados dele, e a gente tem o MDT e o ortomosaico. Nada mais é a imagem da propriedade e um mapa de altimetria. Então, a partir deles, são gerados todos os outros as outras informações para aí sim a gente fazer um projeto. Então, a gente quer mostrar, abrir mais isso, como é o passo a passo, desde do voo até a geração dessas informações para gerar o projeto final. Então, vamos falar um pouquinho, né? O que o Luiz está comentando a gente sempre que vai ter um projeto, seja Smart Line ou qualquer outro projeto, a gente tem as etapas do voo, né? É onde a gente executa esse voo lá com o Vant na fazenda. A gente tem toda a parte da criação do ortomosaico e vetorização.
né, que é a parte de entender o que, que tem na lavoura, se tem uma árvore, um carreador, né, as instalações ali, saber os limites do talhão, né, saber realmente aonde, até onde o produtor pode plantar, né. Tem toda a parte de modelo digital de terreno, né, que é aquilo que eu comentei no podcast anterior, pô, é a tomografia ali da lavoura. Pô, vamos fazer uma tomografia, vamos ver como é que se comporta esse modelo digital do terreno, né, e praticamente a altimetria, né. Toda a parte de mapas de declividade, né, Luiz, que é a relação da declividade, a gente utiliza muito para entender como é que vai se comportar a água ali na lavoura, o quanto que ela pode ser agressiva para o solo naquela região, né. As curvas de níveis, que praticamente ajuda a gente a entender o como que se comporta a declividade nesse talhão, qual que é o direcionamento, né, de uma clareza igual desse terreno, né? E o fluxo de enxurrada ali, que também é uma base, mas que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele aqui, e é onde a gente enxerga para onde essa água está indo, né, Luiz? É onde, pra falar a verdade, aquela história de novo do pão, né? É, quanto que a gente entende aonde essa água forma, para onde ela vai, e a gente fatia ela dentro da lavoura para a gente ter um maior aproveitamento, né? Para ajudar a planta a se desenvolver melhor, para evitar erosão, para evitar perdas dentro da lavoura, tá? Então, é um pouquinho do que a gente trabalha inicialmente, né, Luiz, com informações para geração dos projetos, né? Isso, a gente precisa gerar tudo isso antes de começar a fazer um projeto, antes de começar a entender. A gente precisa ter todas essas informações em mãos para aí começar a pensar o que fazer, qual é a melhor opção para o produtor, né? Sem isso fica difícil tomar uma decisão correta, né, em relação a projetos. Então, é a precisão que o drone traz, né, a resolução das imagens, precisão planimétrica e todos esses produtos gerados a partir disso é a base para a gente aí sim fazer o projeto. E aí, quando a gente tem essas informações, a gente passa para uma etapa que é a avaliação do projeto, olhar esses dados, né? Olhar essa informação. Que é onde a gente para, a gente se reúne, né? Para entender como, como que tá, como que são essas informações da área, né? Isso envolve uma visita a campo, às vezes, isso envolve rodar a área com um drone, esse de inspeção, por exemplo, para fazer um voo, entender como é que está a área vizinha, da onde vem essa água. Então, todo o projeto nosso inicial, a gente tem uma avaliação técnica, tá? E praticamente as informações geradas em cima do voo, o que, que nós temos visualmente, né? E nós temos de dado informação que podem ajudar a gente a fazer uma projeção da Smart Line, começar a trabalhar a Smart Line. Tá? Isso, essa etapa é muito importante. A gente gasta muito tempo nela. Gasta não, investe tempo nela. E para entender melhor a fazenda. Não é só ter o ortomosaico também que vai resolver todo o problema. Às vezes você precisa de um drone desse menor para é mais fácil acessar uma app, você não consegue entrar lá a pé, é mais fácil você levantar ele e olhar por cima o problema. Fazer uma inspeção geral com um drone menor. E também uma visita a campo é também muito importante. Para você ir lá e ver com os seus próprios olhos, não só dos produtos gerados do drone. Você sentir lá o que está acontecendo, mesmo ver uma estrada que está começando um problema, ela está mais funda, o porquê, se tem um caminhão passando ali há muito tempo. Então, essa é uma etapa também longa, que a gente investe muito tempo nela. Conversar com toda a equipe, com o produtor, para entender tudo o que acontece na fazenda, tudo o que já aconteceu, para tomar decisões inteligentes. Assim, a gente tem, né, Luiz, o ortomosaico, o MDT, né, o fluxo de enxurrada tem, vamos falar, altíssima resolução, altíssima Sim. qualidade, né, que a gente até enxerga o buraco de tatu, que a gente brinca. A gente consegue enxergar o buraco de tatu, o buraco do preá ali no campo, mas mesmo assim, ainda dependendo de algumas áreas, principalmente quando a gente vê um comportamento de muito acúmulo de água, a gente já vê na imagem de satélite uma erosão, né? Essa visita a campo ela é de Imagem extrema histórica de importância. satélite é É. importante, né? Olhar o que aconteceu nos anos anteriores. Então, a gente tem esse trabalho da avaliação do projeto, e aí, avaliando o projeto, a gente começa a ter algumas definições, né, Luiz? Acho que uma das definições é se naquela área existe em alguma região dessa área
um acúmulo muito alto, ou de alta concentração de água, né? Uhum. Que a gente fala que é o fluxo de enxurrada. Então, se existe uma região dentro dessa fazenda onde a gente não vai conseguir controlar a água, onde a gente não consegue direcionar ela para alguma região para esparramar ela de uma maneira melhor, a gente passa a começar um trabalho de definir que essa região, né, Luiz, vai se construir um canal. E aí nós chamamos dentro dessas etapas a etapa da definição do pré do canal, né? Isso, a primeira etapa é essa, se vai ter ou não esse dreno, esse canal. Por exemplo, ali, a água vai escoar por ali de qualquer forma. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai fazer um dreno, é terraço, não é o terraço? O que que vai fazer? Porque a água, você quer queira ou não, ela vai acumular ali um monte. Tem a enxurrada aí, mas vai acumular tudo ali e vai descer bem nessa linha vermelha. Tá vendo? É comum encontrar um carreador bem nesses pontos mais baixos aí, que é onde corre muita água. Então, a primeira coisa que a gente vê é isso. Vai construir dreno? Beleza. Aonde? Então, a gente traça só uma linha, só para ter uma noção de que vai ser construído, vai ser projetado um dreno ali primeiro, né? Faz o projeto, faz o estudo dele, é ali que ele vai ser construído. E lembrando, né, que algumas áreas têm essa necessidade, outras áreas não necessitam, tá? Então, o que vai indicar isso pra gente, lembra que a gente falou das primeiras informações lá atrás, a gente falou do fluxo de enxurrada, da declividade, né, do terreno, isso indica pra gente aonde que tem essa possibilidade da construção do canal, tá? A maioria das vezes, esse canal já dá naquela região que o cara já tá com a região toda arrebentada, tá? A maioria das vezes, aonde tem curvas estouradas, né, Luiz? Aonde já tem um direcionamento mal ali do carreador, um dimensionamento mal do carreador, né? Essas regiões onde fica o canal, o cliente já está perdendo essa área. Então, a gente quer dar essa ênfase que muitas vezes o produtor fala, nossa, vai construir um canal lá no meio da minha área? Não, tá? Muitas vezes essa área já está ali um pouco degradada, é onde água, onde estoura as curvas, onde essa água já escorre, tá? E tudo isso é calculado, é visualizado através daquelas primeiras informações que a gente comentou, né? Principalmente o fluxo de enxurrada, né, Luiz? Mais tecnicamente. Isso, ele mostra exatamente isso. Onde a água vai se acumular. E geralmente é onde tem mais problema. De novo, né, pessoal? Onde o natural já é normal, né, Luiz? Natural, é. Não tem como Não brigar adianta contra. brigar, querer tirar a água dali. Você não vai conseguir tirar ela daí. É difícil. Você jogar ela desse fundo, né? Ali é fundo, né? Onde tá vermelho. É difícil você tirar a água dali e brigar com a gravidade. É difícil. Naturalmente, assim, só com uma linha de sucação, um terraço em desnível. É difícil você tirar ali do natural, você querer mudar o natural. E aí, depois de fazer a etapa da pré-definição do canal, a gente parte realmente para a definição do canal mesmo, que é a gente trabalhar essa projeção do canal. E aí, e aí o Luiz pode falar mais tecnicamente, mas praticamente a gente desenha uma linha, vai lá, valida essa linha lá no campo, né? E aí a gente começa a dimensionar o canal. E acho que antes da gente falar o que é o dimensionamento do canal, explicar, né, Luiz, o que é um pouquinho do canal, né? Que é o canal, afinal? O que é esse canal que às vezes é necessário construir dentro da fazenda, ali dentro dessa região onde acontece o acúmulo? Para que ele serve? A gente costuma dizer que ele é a parte mais importante do projeto, pensando em conservação de solo, em estudo hidrológico. Por quê? É ele que vai receber toda a água da chuva. Toda a água da chuva vai passar por ali, seja uma chuva de 10 milímetros ou uma chuva de 150 milímetros. Vai passar ali. Então, o que é esse canal? Ele é um dreno superficial. Ele é aberto e vegetado. Até pinto de verde para lembrar a vegetação. Então, a ideia desse projeto, do canal nesse projeto, é que a água desça ali. Ela vai descer de qualquer forma, certo? O relevo mostra isso, a gravidade vai jogar a água ali no ponto mais baixo. Então, já que ela tem que descer ali, por que não tentar frear, ao invés de frear essa água, fazer com que ela desça, que é o natural, mas de forma controlada. Devagar, sem dar nenhum problema, e chegue lá embaixo limpa. Uma velocidade baixa, né? Para que não dê o problema de erosão, que não acumule aquele monte de água e estoure em um ponto de uma vez só. Né? Muito acúmulo de energia, que é o que acontece nesses pontos mais baixos. No terraço, né? Onde o terraço faz aquele cotovelo, né? Que a gente diz. Ele não estoure ali, que essa água já tem que descer mesmo, e desça devagar de forma controlada. Seria como
A gente fala que o canal é uma espécie de um filtro vivo, né, também, né, Luiz? Além de concentrar toda a água ali, que às vezes vai acontecer na lavoura, né, esse direcionamento, né, ele serve para conduzir essa água até ali ao leito do rio, a uma APP, né, a um brejo, né, e tem esse trabalho ali da vegetação, né, que é feito um trabalho ali de colocar uma grama adequada para virar um filtro mesmo natural e evitar que leve sedimentos, evitar que leve, às vezes você fez alguma aplicação de produto, para que a gente realmente segure todos esses produtos, segure esses sedimentos ali dentro do canal e a gente entregue essa água limpa, realmente totalmente limpa, ao leito do rio ou APP, tá? Então esse é Certo. o trabalho do canal. E aí, Luiz, falando um pouquinho do canal, né? A gente desenha uma linha lá inicial e depois tem toda essa parte de cálculo de volume de bacias, largura de canal. Explica um pouquinho pra gente como é que é isso. Então, tô vendo que tá desenhadinho, ó, tem os 3 áreas. O que que é isso, Luiz? Sim, lembra no último episódio que a gente falou de aumentar o tempo de concentração da área, né? Certo, É fazer com que a área fique mais tempo dentro da sua área produtiva. Não em estradas e não que vá embora muito rápido. A gente quer aproveitar o recurso hídrico. Então, para projetar o canal, a gente leva em consideração a declividade do terreno e a textura do solo. Imagina, para explicar tudo isso, para explicar só o tempo de concentração. Imagina que se fosse um concreto, quanto tempo a água leva para percorrer o mesmo trecho? E se fosse grama? Demora mais tempo, certo? Então certo, e se a declividade for maior? E se ela for plana, demora mais tempo se for plana do que se a declividade for alta, certo? certo. Então com isso a gente mede o tempo de concentração. Então a gente considera esses fatores. O comprimento, com o fluxo de enxurrada a gente sabe aonde começa o acúmulo e até onde vai. Então você tem o comprimento. Você tem a vegetação, ou é lavoura, ou é pasto. Então você coloca esse fator no cálculo. E se é pasto, se é concreto, se é lavoura, tem um coeficiente de escoamento. É um número lá, dimensional, que mede isso, de rugosidade, desculpa, coeficiente de rugosidade. E com isso a gente calcula o tempo. Num terreno de 3% de declividade, com 500 metros de comprimento, lavoura, a água vai levar, sei lá, 9 minutos para percorrer esse caminho. Então a gente precisa saber desse número para calcular o canal. E por que que eu divido ele em algumas partes? Porque, concorda comigo que ali é a parte de cima da área, ali vai descendo, certo? O acúmulo vai aumentando para lá. Concorda que o acúmulo na parte de cima é muito menor do que lá embaixo. É onde começa, onde é o divisor de águas. Então eu divido eles para ficar mais fácil o cálculo. Por exemplo, eu poderia fazer um canal de 30 metros de largura de fora a fora. Mas por que fazer com 30 metros lá em cima e 30 metros lá no fundo se o acúmulo em cima é menor que lá embaixo? Quer dizer que tem menos água em cima. Será que eu não posso fazer ele mais estreito? Gastar menos, né? Perder menos área, menos horas máquinas para construir ele? Então eu divido eles em alguns trechos de acordo com a declividade do terreno. Por que que foram 3 aí? Não é por acaso 3 e o local da divisão também não é por acaso. Quando a declividade do terreno muda muito, eu coloco um ponto ali. Fala que eu preciso quebrar ele para estudar trechos separados. No caso aí 3. Tem canal que tem 6, tem canal que tem 2, tem canal que é 1 só. Porque ali a declividade média 3%, vamos supor. Daquele trecho para lá 5,5%, vamos supor. Depois lá no final ele fica mais plano, sei lá, volta a ser 3%. Então eu divido para ficar mais preciso o meu cálculo da largura do canal. O tempo de concentração ali em cima vai ser 1. Na metade ali vai ser o acúmulo do de cima com o de baixo. Lá no final vai ser o acúmulo dos 3. Então, Certo. estão todos esses fatores que a gente precisa para chegar na largura ideal do canal. Assim, um canal que vai aguentar toda a água que vai passar ali nele. Certo, então ele não tem um tamanho específico, é tudo Não, calculado, tudo depende de todos esses fatores. certo. Vai depender muito, assim, né, Luiz? A visão do canal, né, da bacia ali de contribuição é entender, onde essa água nasce, qual o volume dela, para a gente projetar esse canal de uma melhor maneira que a gente consiga realmente conduzir a água. E a referência do cálculo é igual o Luiz falou mesmo, cara. Se a gente pegar, muita gente tentou fazer isso sem cálculo, sem ter um estudo por detrás, você passa às vezes em fazenda e tem canal de 40, 50 metros. Uhum. Não De tem essa fora a fora, necessidade, né? A gente já não, pegou projetos já. assim de
eu já fiz lá um canal, acho que eu já fiz isso daí lá, já era natural, região ali do MS, que também tem umas regiões, Uhum. né, do Mato Grosso do Sul. Então, assim, a questão da largura do canal é para que realmente a gente tenha um canal que vai aguentar, né, Luiz? Aquelas 2, 3 chuvas lá de 180 milímetros, 200 milímetros ano, né? Então, essa é a importância de realmente a gente trabalhar o canal, né? Ah, e ali acho que também é importante, né? Por que da diferença, né, Luiz? Porque o volume lá é O volume diferente em de cada água é região, diferente, tá? sim. No final a gente precisa saber de vazão. Qual é a vazão? A fórmula de vazão e hidrologia. É o coeficiente de enxurrada, é a intensidade de chuva, vezes a área de captação dividido por 360, só para dar em metros cúbicos por segundo. Então a gente sabe, em cada ponto dessa divisão que eu fiz, quantos metros cúbicos por segundo vai passar numa chuva extrema. A gente considera a chuva máxima que teve na região. Não é a média, não é mediana, é a máxima. Qual foi a máxima histórica registrada? Tantos. Então a gente usa isso para considerar. Porque muita gente pergunta, nossa, mas o canal tá lá, choveu pra caramba e parece que nem Nem fez chegou água. efeito, nem encheu, né, o canal. Fala, mas é por isso mesmo, porque quando vier uma chuva maior do que a histórica que já teve, é para ele resistir. Porque a gente não sabe se vai dar uma chuva maior do que a máxima que já deu na região. Então a gente precisa saber de vazão. Quanto de água vai passar em cada ponto desse aí. Para aí sim dimensionar a largura dele, largura e profundidade dele. Então, a gente precisa de um canal de 8 metros por 40 centímetros de profundidade. Precisa vegetar ele vai suportar essa vazão que vai passar aí num evento extremo. E acho que em relação também, né, Luiz, à largura do canal, esse cálculo, né, que é feito para o dimensionamento do canal, ele é de extrema importância também, Isabel, porque a gente não calcula só ali aonde está a plantação. A gente enxerga dentro das imagens que existe uma represa abaixo, 2, 3 represas, que às vezes você não direciona a água direto para um leito do rio ou para uma APP que tem uma água corrente. Muitas vezes a gente chega na fazenda, tem uma represa lá no fundo da fazenda, né, Luiz? E aí a gente tem que fazer esse dimensionamento, né, correto, porque a gente vai influenciar, né, o volume de água que vai chegar nessa represa. Então, muitas vezes a gente faz um projeto numa fazenda de um cliente, mas às vezes a gente tem que calcular não só aqui, mas das outras fazendas abaixo também, o volume de água que vai ter para que a gente volte ali aos nossos clientes, ao vizinho e recomende muitas vezes aumentar a saída dali da represa, né? Aumentar a capacidade às vezes do aterro. Então a gente faz um trabalho realmente em conjunto, né? Esses cálculos que o Luiz comentou, eles são feitos não só dentro da fazenda, mas muitas vezes a gente faz o entorno da fazenda, na fazenda vizinha, principalmente onde tem represas, né? A Sim. gente não quer tirar o problema de dentro da fazenda, jogar que é no o outro, acúmulo é. de água, e jogar em cima de uma represa, né? Que é a represa que está abaixo do vizinho. Então esse trabalho ele é muito feito. E também é feito, né, não só na fazenda, mas nas áreas que são acima, né, dessa fazenda. Então, por isso que até na hora do voo, né, o Luiz pode comentar um pouco mais, a gente voa não só o tamanho da fazenda, ali o talhão, mas a gente voa praticamente, às vezes, até o vizinho, né? A gente tem um pré-projeto de saber onde que é essa bacia, para aí sim realmente fazer a conta e direcionar toda essa água para esse canal. Isso é assim, projeto hidrológico, sim. A natureza não liga se a gente construir uma estrada de divisa de propriedade aqui ou ali. Ela usa a bacia hidrográfica, o relevo do terreno, a formação natural do terreno. Então a gente tem que esquecer um pouco o carreador que existe lá. Ficar limitado a esse carreador, não. A água começa aqui nele. Talvez não. Talvez ela comece na propriedade do vizinho, muito mais acima disso, por exemplo. Então, a gente tem que olhar a bacia hidrográfica, não só sua região de plantio, por exemplo. A represa está lá embaixo, a bacia de contribuição dela é muito maior do que só a do canal, até aquele ponto ali. A gente tem que saber o que vai chegar lá na represa. A gente tem que conseguir receber essa água. Preparar a represa, melhorar o ladrão, colocar um gabião, não sei. É aquilo que a gente sempre gosta de falar, né? Não existe a receita de bolo, né? A gente sempre fala isso, não tem receita para um projeto assim. Cada projeto é um caso. Por isso tem que ser estudado muito bem todas as variáveis do projeto. E às vezes, né, até no projeto só comentando, né, às vezes o produtor compra o projeto nosso aqui, a gente vai lá, vai executar Smart Line, só que acaba vendendo pro vizinho, porque o problema tá vindo do vizinho, aí já emenda com outro vizinho. Quando a gente vê, a gente já tá trabalhando uma bacia realmente, né, uma bacia hidrográfica e resolvendo os problemas de todo mundo junto. Então,
Acho que esse é um grande diferencial também. A gente não olha só o nosso umbigo, a gente olha o todo em volta para realmente entregar um projeto para o produtor que faça sentido, tá? Sim. Uhum. E aí a próxima etapa, né, da projeção do canal, né, Luiz, é a gente trabalhar toda a parte da sistematização de carreadores, que a gente comentou, né, um pouquinho anteriormente, né, onde a gente traz toda a visão ali da projeção do canal, né, de onde ele vai ficar, como que vai ficar toda a parte dos dispositivos de conservação, né, que é um pouquinho dessa imagem, né, isso é uma fazenda Smart Line, só para explicar para vocês, né. Nós temos alguns terraços ali em desnível devido à necessidade da área, né? De trazer uma água que acumulava de um outro lado para esse canal que tá sendo desenhado do outro lado. Tem toda a parte dos dispositivos de conservação, que é para a gente, de novo, fatiar o elefante, fatiar o pão, né? E os carreadores bem alocados no momento correto, no local correto, para que a gente não sofra com a água nesse talhão, né? E teria como só voltar um pouquinho à imagem anterior? E aí, quando a gente fala de canal, né, do desenho do canal, do resultado, eu acho que esse daqui, né, Luiz, explica bem o que nós buscamos quando a gente fala de condução da água, quando a gente fala de realmente esparramar água na lavoura, né? Quando a gente faz um projeto Smart Line, se você dá uma olhadinha aqui nessa imagem, nas setas que representam o fluxo da água para onde ela está indo, né, dentro do projeto, a gente mostra que ela tem um direcionamento, que ela não vai encontrar com outra água, que ela não vai se acumular lá no meio. Você pode ver que não tem nenhum desenho aí, né, de linhas que ficam se encontrando uma com a outra, né, gastando energia para gerar esse acúmulo e dar uma erosão. Então, quando a gente direciona para aquela chuva de 180 milímetros, é para que a gente resolva realmente esse problema desse acúmulo, né, Luiz? Acho que isso é de extrema importância, né? Isso, de novo, trabalhar a favor da natureza. Pode voltar o slide. Essas setinhas representam a declividade da linha, o sentido para onde ela tá indo, né? Bem claro, mostra que tá indo lá pro canal, né? Então, de novo, a água não vai descer ali de qualquer forma. Então, por que não ajudar isso, né? Isso também ajuda a aumentar o tempo de concentração da água da chuva dentro da área. Dá para ver os terraços em nível ali, certo? Dá para ver uma marcação, um terraço antigo ali. E a linha não tá no nível. A linha azul, né? Que seria já o projeto pronto. Então a linha está em desnível, mas esse desnível é pensado, né? A gente diz desnível controlado. Não é muito alto e nem zero. Ele é 2%, 3%. Imagina, para você conduzir a água com segurança, com uma baixa velocidade, isso vai aumentar o tempo de concentração dela ali. Ela vai percorrer a linha, vai chegar no canal e vai descer de forma segura. Então, você enxerga uma seta azul ou uma outra perdida aí. Quando uma azul encontra com a vermelha, ou ela tá encontrando uma com a outra, né? É onde ficou meio em nível a sucação ali. Se fosse um plantio em nível, você ia ver uma seta azul, uma vermelha, uma azul, uma vermelha, uma bagunça. Porque, na verdade, já linkando, não existe plantio em nível 100%. Ele só é em nível em cima do terraço. Concorda? Eu desenho o terraço, começo a desenhar minha sucação, meu plantio em nível. Ali perto do terraço ele está em nível. Você andou um pouco mais, já deu umas 4, 5 passadas, já saiu do nível do terreno. Mas você não sabe para onde a água está indo, se ela está indo para lá ou se ela está vindo. Porque já fica tudo em desnível. Nesse projeto já não. Você tem o controle da declividade, do sentido da declividade da linha. Escolhe o lado para que você vai jogar a água. Ali essas setinhas mostram muito bem. Setinhas todas indo para o canal e descendo nele, né, na vegetação de forma segura. Eu acho que, e salientando isso, né? A gente faz isso de uma maneira segura. A gente está baseado em cima de dados, né? De informações. Então, esse trabalho ele é muito minucioso mesmo, né? Para entender para onde a água vai, para onde. Às vezes, né, Luiz? Igual você falou, às vezes tem um cantinho lá no meio que tem um acúmulo, mas é possível aumentar, às vezes, a velocidade dessa água, colocar um dispositivo no meio da lavoura e não só nos carreadores para forçar ela a evitar essa passagem ali. Então, assim, tem várias maneiras de ajudar a gente a conduzir essa água ali, mas a gente sempre tem o foco de aumentar a capacidade de concentração, o tempo de concentração tempo na de área. concentração na área. Aí, para explicar mais fácil o tempo de concentração, eu gosto de fazer na mão, tá? Você pega uma região plana, ou você pega uma área, né, que tem a declividade, que é o suco aqui da sua mão, por exemplo, né?
e a gente sabe que se eu jogar uma água, a água vai se concentrar aqui, sempre. Quando eu planto em nível, eu estou plantando em nível e essas regiões que é onde tem a concentração, ela vai se manter. Então ela vai pegar e vai estourar aqui nesse lugar sempre. Por isso que a gente vê sempre que chove, a erosão aumenta no mesmo lugar, ela não abre em outro canto, né, Luiz? Uhum. E aí o que a gente faz? A gente faz um esforço para a água transitar, passar essas regiões, seja naturalmente com a linha de plantio, né? Seja com o esforço, às vezes ali na fazenda, dependendo da região. E aí a gente evita, né? Quando a gente coloca essa linha em desnível, controlado, a gente evita que essa água acumule ali, que ela pare ali, que ela concentre. Então a gente ajuda nessa distribuição da água na lavoura. Então a gente aumenta esse tempo de concentração, porque se a água acumula aqui e dá um estouro de uma linha de plantio, né? Estoura ali um pouquinho a linha de plantio, ela desce de uma vez. Qual que é o tempo de concentração? Esse tempo daqui até aqui. Agora, como eu conduzo ela e consigo passar essas regiões, eu consigo deixá-la muito mais tempo dentro da fazenda. E aí a gente volta a frisar, né, a importância, né, desse projeto, né, de um projeto hidráulico na fazenda, que é um dos bem maiores nossos, é a água, já é difícil ter. E quando tem, a gente perde, a gente deixa ela ir rápido para fora do nosso terreno, né? Ou quando está em excesso, ela está ali e destrói o nosso terreno. Então, o nosso foco realmente é fazer com que a gente trabalhe essa água na fazenda, aumente o tempo de concentração dela, né? E evite danos quando tem essa chuvona intensa, tá? E, né, em termos dos dispositivos de conservação, a gente vai lá, acompanha, né, Luísa, fazer essa implementação, a estar junto ali no campo, né? E aí a gente acaba passando, né, depois dessa fase de estar junto ali com o cliente, para toda a parte dos projetos de linhas de plantio, né? E é uma fase, né, após a sistematização, onde a gente trabalha realmente, né, as linhas de plantio, tanto de plantio quanto de pulverização, né? As linhas de plantio estão lá em azul e a de pulverização em laranjado, né? Não sei se dá para ver na tela, mas é um pouquinho do que a gente faz, que a linha de plantio nada mais é do que aonde a máquina realmente vai passar, né? A plantadora, né? O pulverizador. E aí, de novo, a gente entra, né? Quem não assistiu o nosso último podcast dos benefícios que a gente tem em relação a utilizar linhas de plantio, né? Dei uma olhadinha lá na última sessão, que a gente ajuda realmente a ter vários benefícios com a linha de plantio. O principal dele é se planejar, né, anteriormente para depois executar, tá? E aqui um desenho simples de uma fazenda onde tem linhas de plantio, pulverização e essa linha mais escura é o que, Luiz? O limite do talhão para corte de seção, né? Desligamento de linha, desligamento de bico do pulverizador. E você tem essa tecnologia nas suas máquinas, é possível fazer isso. O que é muito, quem está usando muito é o desligamento no rastro do autopropelido, né? Então, com o projeto, você consegue fazer isso também. Se você tem a tecnologia nas suas máquinas, consegue não plantar onde vai ser o rastro do autopropelido seu, certo? Você economiza muito insumo. Eu acho que essa visão da linha de plantio, né? E, de novo, não é uma receita, né, Luiz? Cada fazenda tem o seu modelo, sim. tem o seu jeito, né? Então, às vezes, o cara quer uma passada a mais ali de bordadura. De bordadura, quer 2, quer 3 para fazer a manobra de cabeceira automática. Às vezes é muito caído, não dá para fazer. Então depende de muita coisa. Depende, né? A resposta que a gente sempre fala, depende. Depende. Por isso que é importante a avaliação. E toda vez, né? O projeto vem sendo construído, são novas informações que são construídas e a gente vai agindo em cima dessas novas informações. Então, quando a gente entrega um mapa lá realmente de plantio, de pulverização, a gente tem a certeza que é a melhor maneira de se executar, né, aquele alinhamento lá no campo. E muitos clientes se perguntam, pô, mas às vezes eu vi lá que vocês retiram a curva. Pô, mas se a gente retirou a curva e a gente fazer um direcionamento da água, né, ela tem várias maneiras de acontecer. Uma delas é a linha de plantio. Tu vai lá, dá uma cavucada cabotinha quando é plantio, ou plantio de cana, né? Dá uma cavucadinha ali. Você acaba que você cria microbacias, né? Microcurvas, né, Luiz? Cria Dentro do isso talhão, no plantio né? em nível também. Do mesmo jeito, É natural, né? Uhum. Então a gente tem essa visão de que, cara, às vezes, por não estar a curva, não quer dizer que você não tem o controle dessa água, né? Então a linha de plantio ajuda a direcionar a água. Lembra que a gente falou de compactação? Se o cara, a maioria das vezes, planta com umidade, o próprio pneu do trator que passou ali plantando, ele já também vai criar um suco nessa lavoura e vai direcionar a água, né? Quando eu planto a soja, é bem engraçado isso, quando a gente planta a soja, pô, a gente planta numa distância, deixa eu ver aqui para a câmera para ficar
melhorzinho aqui. A gente planta a soja, a gente imagina que a soja é um tubo, né? Só que é um tubo todo vazado, né? Entre o pé e o outro. Então, só da gente ter, né, aqui a planta, a raiz da soja toda direcionada nesse rumo, a gente também garante segurança de que aquilo dali vai evitar erosão. Então, a gente trabalha muito isso, né, Luiz? De poder utilizar recursos, né, como rastro, recursos como a linha de plantio, recursos como a próprio plantio da soja, as raízes que vão estar ali dentro do solo, para ajudar nesse direcionamento da água, né? Então, a gente tem essa visão macro, né, quando a gente fala de Smart Line, de linhas inteligentes, né? E às vezes não é necessária a curva, porque a gente tem um estudo em cima dessa área e a gente sabe que a gente consegue fazer essa compensação, né, através de outros meios que já estão nas áreas, né? E acho que é importante também deixar claro, né, Luiz? A gente fala de Smart Line, a maioria das vezes a gente tem que mudar o manejo de produção, tá? A gente sabe que a gente vai perder a briga para chuva se não tiver pelo menos uma palhada mínima para evitar lá o entupimento dos poros e já perder a briga para chuva logo no início. Então, não é só a linha de plantio, tem também, não é só fazer Smart Line, também tem, às vezes, uma mudança junto com o produtor de entender que o manejo dele também tem que mudar. Precisa da palhada, precisa da matéria orgânica, né? Precisa plantar, né, ali ter uma variedade que vai ter robustez, que vai ter raízes para ajudar a fazer esse controle também, muitas vezes. Sim, não é só tirar o terraço e plantar em desnível. Eu tirei todos os terraços, gradeei minha terra na época de chuva. Lógico que vai dar problema, você vai ter perda de solo ali por erosão. Não é só isso, o manejo é muito importante nesse projeto. Quando vai ser feito, como vai ser feito em parcelas, em faixas, né? Tanto a construção do canal quanto o plantio, o preparo. Vai fazer uma adubação verde ou vai aproveitar a palhada da cultura anterior. Toda essa parte aí faz parte do projeto também. Só tirar o terraço lá e sair sulcando em nível, plantando em nível. É por isso que a gente chega numa etapa quase que a final do projeção das linhas dessa fazenda, e aí a gente parte realmente para um serviço de consultoria, tá? Então, quando a gente oferta o serviço para o produtor, a gente não está simplesmente entregando o mapa para ele. A gente vai lá ajudar ele a implementar, né? Vai ajudar a construir canal, né? Vai ajudar a treinar os operadores para utilizar esse projeto, né? Vai estar lá junto com o cara da Patrol para falar para ele, ó, mesmo com o pendrive pronto no trator, tudo marcado, onde vai ficar esses dispositivos de segurança, os carreadores, a gente tem que estar lá junto. Então, esse serviço da Smart Line, ele não só contempla o projeto final, né, o resultado lá dentro do pendrive e as recomendações, mas também todo o trabalho de consultoria, que foi o que o Luiz citou. Não é simplesmente, né, fazer uma linha e entregar lá para o cliente, tirar as curvas. Não. A gente tem um trabalho muito intenso em cima, depois, é toda a parte de implementar esse projeto, né? Uma das primeiras etapas, né, Luiz, é a construção do canal, né? Então, a gente não é simplesmente solta o projeto lá na sua mão e tu vai lá executar. Não. A gente está junto nesse processo, né? E a construção do canal é cheia de detalhes, né, Cheio de Luiz? detalhes. Vamos dizer que é comum construir um canal desse? Não é. Ele é cheio de então já em andamento. Ele é cheio dos detalhes. Ele precisa ser plano, ele precisa ser exatamente no ponto mais baixo, porque ele tem que ser plano, né? O leito dele. Porque senão a água encontra um vício ali, ó, e vai embora. E não adiantou nada o canal. Você tem 15 metros de largura ali e a água tá correndo só no cantinho dele. Então precisa lá, às vezes, do topógrafo com nível, nem que seja lá com a régua simples para ver se o leito tá em nível, né? Vai descendo ele e vai confirmando. Quer voltar a imagem, Luiz? Acho que aquela primeira imagem, ela mostra muito bem a construção do canal, né? Esse é o início, né? A abertura de um canal. Olha lá, você tá expondo o solo ali, E aí? Deixa eu ver aí o que acontece. Então tem que ser muito bem planejado, né? Quando vai ser feito o canal? Quando vai ser aberto? Vai ser feito em parcelas? Vai ser feito inteiro? Qual o tamanho total dele? Essas leiras que estão aí do lado, né? É o material que foi tirado do leito dele. Mas você vê que a máquina tá deixando meio que já nivelado ali no centro, né? No leito dele. Mas tem essas leiras em volta. O que é essas leiras? Para entrar o mínimo de água possível nele, se acontecer uma chuva. Se chover aí, vai escorrer água. Vai, lógico. Mas por isso que eu falei, quando vai ser construído? Você vai construir na época de chuva, numa área arenosa, é um risco alto. Vou construir em dezembro, em janeiro, mas eu tenho um alto teor de argila na minha área. Beleza, você já está mais seguro.
Aí eu vou construir algumas estruturas ali do lado para não deixar a água da bacia de contribuição entrar nele. Somente a água que chover dentro dele que vai correr, já é menos água. Tem que correr para plantar grama. Aí, de novo, se eu vou plantar no inverno e chove menos. Mas aí a grama que você planta aí demora mais para crescer também. Você tem que irrigar todo dia, senão a grama morre. Aí eu vou plantar na época de chuva para aproveitar a chuva para a grama desenvolver rápido. Mas aí até desenvolver a grama, choveu e levou muito material para baixo. Então é muito complexo, sim, construir esses canais. Eles ajudam muito, eles estão aí para ajudar, mas o processo de construção dele tem que ser muito bem planejado. Não é a receita de bolo, Isabel. Nunca é receita de bolo. É sempre entender, após a execução da atividade, né, com a consultoria, entender realmente como que está o cliente, qual que é a necessidade dele, para a gente aí sim conseguir agir. Às vezes tem áreas que a gente começa, para a gente liberar mesmo, terminar o projeto Smart Line, às vezes demora 3 anos até que ele tenha o canal formado, as linhas direcionadas, toda, às vezes, a destruição da curva ou a vegetação de alguma curva estratégica. Então, o projeto, realmente, a entrega dele, muitas vezes demora 3 anos, né? Demora. Então, a gente também não vende só o projeto inicial. A gente não faz nenhum projeto Smart Line sem que tenha a consultoria posterior. Então, isso é de extrema importância. A gente gosta de salientar isso aos nossos clientes, porque, novamente, a gente está ajudando primeiro, a construir, né, um projeto hidráulico na sua fazenda, e aí tem muitas pessoas envolvidas. Tem um gerente da fazenda, tem um cara que está com a máquina. A gente tem que mudar o mindset, tem que mudar um pouquinho a mente dessa turma que ficou nos últimos 40 anos juntando água. Agora nós estamos falando de esparramar, então é outra história, entendeu? É aquilo que a gente brinca. Cara, o que você aprendeu, pega um pouquinho disso daí, deixa de cantinho, ouve um pouco a gente, mesmo a gente sendo novos ainda, né, Luiz? Esse sempre tem muito questionamento, mas a gente está aqui mais de 15 anos fazendo projetos, né? E isso tem toda a diferença. E quando a gente vê um projeto praticamente, né, a implementação acontecendo, né, a gente olha, né, o quanto que isso pode ajudar o negócio do produtor, né? Daqui é um canal em desenvolvimento, né, Luiz? Ainda está com as leiras, né? Explica um pouquinho. Tá no meio do processo, vamos dizer assim. Foi construído também um projeto que a gente participou com toda a equipe. Você ter uma noção, ali embaixo do canal, a estrada municipal já tinha ido embora já. Já estava lá na represa, lá embaixo. Nossa. Então perdeu a estrada municipal, uma vossoroca gigante lá que você não consegue recuperar mais a estrada. Então foi feito esse trabalho de Smart Lines, construção do canal. Mas você vê que as leiras do canal estão em volta. As áreas do lado tinham terraço, eram projetos convencionais. Mas por quê? Para construir o canal e vegetar ele a tempo. Você foi mais de 1 ano para fazer todo esse processo. Aí sim fazer todo o projeto na área produtiva mesmo, tirar essas leiras, tirar os terraços e conduzir as linhas de sucação para o canal. Já estava todo protegido, né? A vegetação bem densa, bem pronta para receber toda a água. E assim, né, o grande foco do canal, de novo, né, repetindo a todos, é a gente fazer com que, caso, né, Luiz, tenha uma chuva excessiva, ele esteja pronto para receber essa água e a gente seguir com essa água de uma maneira de conduzi-la de uma forma mais suave ali para o leito do rio, para um brejo, Isso, né? O natural dela, vamos dizer assim. O natural. Você olhando assim, você pode dizer, mãe, precisa de um canal tão largo assim? Mas, de novo, a gente considera a chuva máxima. Pô, não aconteceu nada com o meu canal, então ele tá funcionando. Ele aguentou o tranco ali. Se der uma chuva violenta, a gente sempre coloca um pouquinho a mais no cálculo. Não é por, sei lá, não ser exato, mas é para aguentar. Você não sabe quanto que vai chover amanhã. Se vai chover muito mais do que... Se não me engano, ano passado no MS deu uma chuva máxima, a histórica. Passou da que tinha máxima registrada. E aí? E você tem um canalzinho lá de 8 metros de largura só? Ele vai encher, ele vai estourar, você vai perder todo o seu trabalho. Então, por isso que tem o cálculo certinho. E trabalho de anos, né? A gente não tá falando de 1 ano, né? Isso aí vai ficar para sempre aí. Você cuidar dele, você cuidar da grama, não pode colocar o gado aí para comer a grama. Tem que ser só para receber a água. Tem que cuidar dele todo ano. Tem manutenção? Tem. Mas é mínima. É melhor do que arrumar buraco. Tampar toda a chuva. Tampar tudo, Você perder o solo, que você não recupera mais. Até você recuperar a fertilidade do solo, já vai anos. E aí a gente passa praticamente, né, para finalização, que isso daqui é a construção da finalização de um canal, aqui é plantio de cana de açúcar, né?
mas dá para vocês ver a qualidade, né, da matação, da finalização da linha de plantio ali no canal. De novo, salientando, né? Algumas áreas têm a necessidade, outras não. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, né? Mas você vê a qualidade ali do plantio, como que fica toda a parte de germinação da cana, né? A gente evita aqueles lugares que tem poça, onde tem erosão, onde perde solo, né? De novo, né? Às vezes era uma região já que o produtor já tinha arrebentado ali, entendeu? Ele tá todo ano lá em tampar buraco e a gente ajuda através desse canal resolver esse problema para ele o resto da vida. Então, nós aqui da Agrodigital Cerrado, nós temos hoje, a gente afirma isso no mercado, né, Luiz? O melhor projeto de conservação de solo e sistematização, tá? Então, a gente realmente entrega para o produtor uma linha que vai te dar retorno financeiro. Isso que a gente preza. Vai te dar produção, vai evitar que vocês tenham perdas, né, financeiras ali, e ficar arrumando um buraco, ficar em cima do efeito, e não realmente resolver a causa. Então, é um pouquinho do que a gente faz, né, Luiz? Exatamente. É um projeto já em funcionamento, finalizado. Canal aberto, tem estrada do lado dele, normal, mas vai correr água na estrada. Você tem que parcelar ela, construir os dispositivos que o Rafael falou um pouco anterior ali. Cada 50 metros, sei lá, você constrói ali um desvio, né? Um dispositivo, bigode, vírgula, que a gente bigode, chama. vírgula, Bem suave, não um negócio que você não consiga passar ali com o caminhão, com o trator, um negócio bem suave, uma lombadinha bem suave, já, só para quebrar a velocidade da água, não deixar ela acumular. A cada 150 metros eu vou construir acumula muita água e estoura, a velocidade da água aumenta muito, estoura, dá problema dentro do seu canal. Então, apesar de ter os carreadores, tem todos esses dispositivos para parcelar a água. E outra coisa importante que você falou, sim, às vezes fica com dúvida. Uma linha em desnível. A água que, lá no começo da linha, até chegar no canal, ela não vai percorrer exatamente ali na entrelinha da cultura. Ela vai fazendo um zigue-zague. Ela vai passar para a linha de baixo, vai passar para a linha de baixo, até chegar no canal e ir embora. Isso é até bom, né? Porque você aumenta o tempo de concentração mais ainda da sua área. Ela fazer o zigue-zague entre as linhas de sulcação, né? Então ela não pega lá e vai correndo aqui e sai só aqui. Em cada linha sai um monte de água. Muitas vezes nem chega água no canal da sulcação, ela já infiltrou. E é uma coisa boa também. O aumentar o tempo de concentração leva a isso. Ela vai infiltrar mais na sua área produtiva. Você vai ter mais água disponível ali para as raízes. Eu já entrei em canais que tinha dado uma chuva gigante em cima da área e eu cheguei no meio do canal, né, como a gente planta a grama ali, é uma grama específica, o canal também tem seu tempo de concentração. Também. Como é muito rugoso a grama, eu já entrei em regiões do canal com perneira que estava batendo no joelho a água e 50 metros para baixo essa água nem chegou ali. Então, esse tempo também da água cair aqui em cima, né, na ponta do canal e chegar lá embaixo, às vezes pode levar 2, 3, 4, 5 horas, dependendo do tamanho do canal e do projeto. Então, toda essa etapa dessa água passar daqui até lá ao final, a gente largar ela no leito, tem toda essa parte de limpeza, segurança de resíduos, né? Pra gente ter a certeza que a gente está entregando uma água limpa, uma água que seria de maneira natural se tivesse a floresta ali, entendeu? Então, a gente faz todo esse trabalho, né? E aí, encerrou? Acabou ou ainda não? Não, ainda tem. Vamos falar, né, Luiz? Acho que um pouquinho dos cases, né, que a gente tem. Acho que falar dos cases, né, do que a gente tem, né, de áreas, né, mostrar fazendas que eram antes e depois, né. Acho que isso é de extrema importância, né. Então, voltando aqui um pouquinho, né, isso aqui é um case de um projeto, um Smart Line, que a gente comentou da última vez aqui. Quem não assistiu o podcast, dá uma retornada lá novamente, né. É a mesma fazenda, tá, pessoal? A mesma fazenda. O lado esquerdo sem linhas inteligentes e o lado direito com linhas inteligentes. Aí você fala, nossa, arrebentou tudo o lado esquerdo, o lado do cliente, porque a gente não fez Smart Line. Não. Era uma fazenda que ainda estava em processo, ela já estava sofrendo com erosão. Aqui, uma fazenda de cana-de-açúcar com plantio de amendoim, né? A gente vê do lado ali toda a parte de erosão causada com o estouro das curvas. E a fazenda vizinha, o lado vizinho, com as curvas todas cheias de água, entendeu? E a gente conseguiu nesse ano, né? Era um projeto que estava em andamento, mas a gente conseguiu nesse mesmo ano resolver pelo menos o maior problema, que era do lado direito, tá? Essa linha aqui é um carreador, mas é a imagem do mesmo ano, né? Mostrando o quanto que é eficiente, né, a Smart Line para resolver problemas com erosão. Acho que isso daqui é uma área extremamente difícil, 15% de
de argila, acho que não dava nem isso, né, Luiz? É bem arenoso aí. Uns 20% de declividade, né? A gente transformando áreas de cana, né, com o projeto de Smart Line para plantar soja, para plantar milho. Então isso também a gente tem muitos pedidos, né, Luiz, do cara que às vezes está assumindo uma área que é da usina. Acho que isso é importante também a gente comentar. E, cara, as máquinas aumentou, o pulverizador aumentou. Não era a mesma coisa que ele tinha lá atrás, uma máquina pequena. Então a gente ajuda a fazer esse trabalho. Aí você consegue. É a mesma imagem, tá vendo a sombra da nuvem lá, ó? É a mesma imagem. Né, você olhando ali, você já vê, imagina o rendimento operacional que você tem numa área do lado direito com a do lado esquerdo. Quanto de manobra você não reduz, quanto de combustível a menos você vai gastar, o tempo, né, de operação é menor. Então, benefícios são vários benefícios, né? Só o visual você já percebe. Ó, outro caso aí. Esse daqui é um caso interessante, viu? Esse caso aqui, como a gente diz, tem fazendas que têm a necessidade do canal, né? E a gente calcula isso muito bem, se é necessário realmente. Mas tem fazendas que não necessitam, né? Isso daqui é um exemplo claro. Ó. Uma fazenda, antes de ter as Smart Line aqui do lado esquerdo, né? As curvas todas cheias de água, erosão comendo para todo lado. É uma região de alta declividade, então o que vocês estão vendo ali desses traçados aqui mais escuros são curvas todas cheias de água, tá? O cara planta isso daí, ele começa a plantar de cima da curva e depois debaixo da outra curva. Dá 1 milhão de desponte aí no meio. Era um rolo danado nessa fazenda. E aí, quando a gente executa o projeto Smart Line, o Luiz também pode explicar um pouquinho, né? A gente adicionou um carreador ali, né, numa região estratégica, mas olha o quanto que a gente melhora realmente essa área, o aproveitamento da água na área, né? Resolvemos o problemão lá da erosão, mas olha como que fica o plantio, né? Um antes e depois, né? Depois de 2 anos, 3 anos ali, a gente acompanhando essa lavoura. Então, é isso que a gente entrega, tá, pessoal? Isso a própria imagem diz, uma área totalmente degradada, sofrendo com erosão, o cara gastando lá com um trabalho de trabalhar os carreadores, de reformar todo ano, a gente vai lá e resolve o seu problema, tá? Acho que é essa clareza que a gente gostaria de deixar. Então, se você aí, produtor, né, agricultor, e tem uma fazenda com essa dificuldade de lidar com a água, áreas com alta declividade, pode entrar em contato conosco que a gente vai lá e vai resolver o seu problema. Isso a gente garante, tá? O que acontecia muito mais nessa fazenda aqui, Luiz? Qual que era a dificuldade dela? Por que ela saiu disso para aquilo? Assim, estrada, a enxurrada, acho que na maioria das vezes ela começa na estrada. Porque o coeficiente de enxurrada nela é 100% ou algo muito próximo disso. Ou seja, a água que cai nela ali não infiltra nada, ela fica no máximo úmida ali na camada superficial, mas nada infiltra nela. Se ela não infiltra, ela vai para algum lugar, a gravidade vai jogar ela para baixo. Ela vai encontrar um ponto mais baixo ali e vai acumular um monte de água e a água vai estourar ali, vai descer e vai começar a acontecer isso aí. Aí enche um terraço d'água, ele estoura, aí o de baixo não aguenta, o de baixo também não aguenta, o de baixo também não aguenta, vai acontecendo isso. Aí tinha alguns carreadores mal dimensionados, muito antigos, sem necessidade. Aí você vê, a estrada gera enxurrada, mas por que colocou uma estrada aí então? Precisa de estrada para logística, para escoamento de produção, tudo. Mas a estrada é estratégica, não é qualquer estrada só colocada ali. Uma estrada em nível, 100% no nível, concorda que a água vai represar nela em alguns pontos. Passa um caminhão, faz aquela lombadinha, a água vai represar ali. Vai acumular e uma hora vai estourar. Então aquele é um ponto de entrada da água. Então, vai virar um vício ali e vai acontecer aquilo. Agora imagine uma estrada em um desnível bem leve, 1% de desnível, uma estrada. Concorda que a água da chuva vai passar nela e já vai querer entrar na área produtiva naturalmente. Você não vai precisar ficar brigando com ela ali em nível. Nossa, tem poço, tem que ir lá arrumar. Aquela estrada que você passa com a caminhonete, suja tudo sua caminhonete, aquela lamaçal. Essas estradas não tem poça, não fica nada. Por quê? Ela é um pouquinho em desnível e inclinada no sentido do terreno. A água da chuva passa ali e já vai embora. Tem os dispositivos de conservação para ajudar a não acumular. Às vezes ela encontra o rastro de um pneu ali, no cantinho ali da sucação ficou mais fundo, ela vai encontrar um vício. Então tem esses dispositivos a cada 30, cada 50 metros para quebrar e fazer ela entrar na área. O carregador tá aí, não tem poça nenhuma, né?
tá planejado, ele tem um porquê dele estar aí. E olha a diferença. É a mesma região, ó, a app lá, a mesma app, só em tempos diferentes. Eu acho que essa visão, né, de trabalhar com a água, né, trabalhar a água dentro da lavoura traz muito esse benefício, né? E às vezes, né, acho que vai ter mais uma imagem. Às vezes a gente nem precisa lá do canal também, como a gente comentou. Às vezes a gente faz, né, como aqui vocês podem ver, é uma fazenda antes e depois também. É a mesma fazenda. É a mesma fazenda, né? Às vezes, tá, pessoal, o entender como que se comporta a água na área, de entender qual que é a pressão que ela vai dar nesse solo, a velocidade, né, a declividade, né, tudo que a gente comentou e calculou anteriormente. Às vezes tem fazendas que a gente faz a dança da água, né, Luiz? Até chamam de dança da água, que é o seguinte: às vezes eu posso caminhar com essa água dentro da fazenda, aumentar ainda mais o tempo de concentração sem a necessidade de tirar ela da fazenda, né? Uhum. E aqui a gente tem muito bem esse desenho, né? Um desenho, se eu pegar o desenho do lado de lá, o Luiz vai explicar um pouquinho, né? Como é que foi feito esse projeto. Mas a gente praticamente aumenta o tempo de concentração dessa água na fazenda quase em 3, 4 vezes, porque a gente traz a água para uma região, depois tem um carreador que muitas vezes é em desnível, né? Que ele tem esses dispositivos já para tirar água do lado de lá e jogar para o lado de cá do talhão, né? E a gente consegue fazer uma dança realmente com essa água na fazenda e levar muitas vezes ela até ali, a app, né? Quase zera ela, Quase né? zerado. Porque a gente tem dados, tem informação para tomar essa decisão, né? Fala um pouquinho dessa fazenda, Luiz, como é que foi esse projeto aí? A gente até colocou, essa não é a última imagem, né? Ela já está funcionando já há alguns anos, mas eu coloquei essa que dá para ver um pouco os carreadores antigos, né? Aqueles quadradinhos ali, ó, meio sem sentido, era por causa de vinhaça, né? Aplicação de vinhaça. Tinha a medida correta do carreador. De novo, não tinha dados na época, não tinha informação, mas eles eram um grande causador de problemas ali, ó. Até que a gente retirou todos eles. Alguns a gente consegue manter, maior ali, não precisou tirar. Precisa gastar ele, tirar do lugar. Se dá para aproveitar, ótimo. E o que acontece com... Imagina o tempo de concentração ali. Lá é o topo da área, né? Para cima da imagem, a altimetria é o mais alto. E ali na app, ó, beirando a rodovia é o mais baixo. Então você consegue ver as primeiras linhas ali, ó. A água vai descer nesse sentido. Depois vai descer para cá, depois vai descer para cá. Ela vai fazendo um zigue-zague. Então dificilmente a chuva que acontecer lá em cima, por mais que seja da mesma bacia de contribuição, dificilmente a chuva que caiu lá em cima vai chegar ali embaixo. Ela vai infiltrando. Ela não vai ficar armazenada, parada lá em cima, correndo o risco de estourar, causar um problema maior. E não vai chegar lá embaixo. Difícil, porque olha o tamanho a distância que ela tem que percorrer. Ela vai infiltrar. Ela não vai ficar no carreador, porque os carreadores são planejados para não acontecer isso. Eles são colocados nos lugares estratégicos. E a água não vai chegar lá embaixo. Vai chegar, mas só o que chover próximo ali. Ela vai infiltrar muito mais. Ou seja, aumentamos o tempo de concentração da área. Aumentamos a distância que a água vai percorrer na nossa fazenda. E isso é muito bom, né? Esse tempinho a mais dela aí, principalmente essas mudanças climáticas que tá acontecendo, né? E assim, de novo, né? A gente tá vendo ali, mas olha o quanto melhorou de manobras. Acho que aqui a gente pode comentar um pouquinho dos benefícios, né? Olha Sim, como que a gente tá conservando o solo. De novo, nosso projeto, o foco dele é sempre conservação de solo, né? E a gente melhorar a eficiência operacional, né? Melhorar a resiliência desse solo também, muitas vezes. Então a gente trabalha a água de uma maneira que a gente possa realmente conservar o solo. Aqui, erosão para todo lado, água empoçada, a curva que era de infiltração já não infiltra mais nada. É de novo lá que a gente brinca, e a realidade é a Lagoa dos Patos, Lagoa da Traíra ali. Então a gente faz um projeto realmente, né, que a gente consegue trabalhar essa água na lavoura e entregar isso. Isso daqui é visual, tá? Isso aqui você pode só de olhar a imagem no Google, você sabe que o BO já foi resolvido. Então, é o que a gente faz, tá? É o que a gente busca a levar para os nossos clientes. A Smart Line é isso. É você ter um projeto inteligente que vai te dar dinheiro no final das contas, tá? certo. Agora a parte nossa era isso, né? Eu ia perguntar para vocês quais os benefícios de tudo isso, né? Por que daí é importante implementar numa lavoura, né? Eu acho que, como eu E- citei, conservação de solo, de novo, né? O solo é o maior bem nosso. Acho que eu comentei isso no último podcast, né? A gente está sofrendo com as mudanças climáticas aí. Todo ano é uma surpresinha, né? O produtor esse ano está sentindo na pele
o quanto que é importante lidar com a água, né? Seja lá no sul, que não está conseguindo lidar com o volume de águas que veio no final desse ano, ou seja aqui no centro-oeste, ou principalmente no centro-oeste, que faltou água. Então, a gente tem muitos benefícios, né? O primeiro é a conservação do solo, é o nosso bem maior, né, Luiz? A gente Sim. entende que é um negócio do produtor, ele passa a vida inteira trabalhando, produzindo, às vezes comprando terra, aumentando os seus bens, e aí a gente vai lá e ajuda a conservar. Então, a gente tem essa visão da conservação do solo, né? As reduções aí de custo que a gente comentou, né? De logística, de qualidade ali do carreador, reduzir tempo operacional de máquina que vai ficar tapando buraco e vai passar a realmente só ajudar a conduzir água na lavoura, né? Toda a parte de eficiência operacional, quando a gente olha um projeto daquele, né, Luiz? Como, cara, você sai de um lugar cheio de curva, cheio de matação, vai para uma área maior, rendimento maior, né? O pulverizador já pode fazer uma pulverização mais alinhada, né? Fazendo, às vezes, ali, né, Luiz, 25%, 30% da declividade ali, você consegue cortar a linha de plantio e fazer uma melhor pulverização. Então, assim, são vários benefícios da Smart Line, mas o que a gente sempre destaca é a gente vai te ajudar a produzir mais, tá? Ao longo do tempo, com esse projeto implementado, 3, 4 anos, você passa de perder fertilidade, perder solo e passa a ter um solo realmente mais resiliente, o que vai entregar no final para você uma maior produção. Acho que esse é o maior benefício. Tem vários outros? Tem. São possíveis de dimensionar? Sim. Mas o maior benefício é, de novo, produzir mais com menos, trabalhar em cima da mesma área, começar a produzir mais verticalmente e não somente abrir terra, abrir áreas. O negócio é fazer a gente produzir mais na mesma área. Né, Luiz? Quer complementar um pouquinho? Eu costumo dizer que esse projeto, o objetivo é conservar o solo. Perder o solo, você não retorna mais certa fertilidade ali. E de brinde vem tudo isso que o Rafael disse, operacional, né? Logística, mais hectares por hora, o rendimento. Costumo dizer que ele vem de brinde. Porque é muito ganho, em todos os lados você tem ganho. Faz um investimento no início, lógico. Não, estrada, alguma coisa, tampar algum buraco ali, construir um canal, se for o caso, mas depois com certeza o investimento é retornado em produção. E aí a gente tem essa visão sempre, né? Eu gosto de falar, trabalhar com o natural. Acho que a gente comentou isso no último podcast. Sim. Trabalhar sempre com o natural. Não vamos brigar contra a natureza, vamos se adaptar. E esse é o projeto do futuro, pessoal. Não tem outro projeto que se adapte na melhor natureza do que as Smart Line. Então a gente tem toda essa fundamentação em cima de informação para a entrega do melhor projeto, tá? E o melhor projeto é fazer com que o produtor tenha ali um ganho no final, que é produção, para a gente lidar principalmente com isso daqui, ó, essas mudanças climáticas. Então, isso está afetando a produção, e Smart Line vem para contribuir para a gente lidar com isso que está acontecendo cada vez a menores prazos. Antes era 10 anos, 15 anos, agora é 3 anos, 5 anos, e isso que está acontecendo. Então, a gente vem para ajudar o produtor a entender melhor o seu negócio, a sua lavoura, e lidar com esses problemas que estão aparecendo cada dia a vez com maior frequência. Maravilha. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? A relação de causa e efeito, né, que eu sempre digo nesse projeto, assim, complementar o que o Rafael disse. Tratar da causa e não do efeito. Maravilha. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de Obrigado. vocês. A gente teve uma conversinha anterior e obrigado por vocês terem dedicado um tempo, eu vim conversar, explicar sobre essa Smart Line, né, como que ela pode ajudar, principalmente todas essas questões. E gostaria, né, como que a gente faz para encontrar vocês, né, Rafael? Como que faz para encontrar a Agrodigital? A gente tem o nosso site, né? www.agrodigitalcerrado.com.br. Temos as nossas redes sociais também, né? Agrodigital Cerrado, é só procurar, né, o arroba lá em tudo que é página, seja no TikTok, seja no Instagram, né? Seja no LinkedIn. Ali a gente posta o nosso dia a dia, o que a gente está executando, os projetos que a gente está levando para a linha de frente, né? Então fique à vontade de procurar a gente, né? Temos também o nosso contato telefônico, é 62 99990-7254, quem quiser anotar aí. E assim, pessoal, você tem um problema na sua lavoura, você tem um problema com erosão, você tem uma dor de cabeça a ser resolvida em relação à água no campo, ou a querer produzir mais, aumentar a eficiência operacional, pode estar procurando a gente, que a gente tem a certeza que a gente tem a melhor solução
o melhor projeto, a Smart Line, que vai te ajudar realmente a produzir mais. Maravilha. Então, você, Luiz, como que a gente encontra você? Luiz Amproni lá no Instagram, segue lá. Segue lá, gente. Direto e reto. É, isso. Então, pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até o final desse episódio. Não esqueça, quem não entendeu muito sobre esses assuntos, a gente tem um episódio anterior, dá uma olhadinha lá e até mais, até a próxima. Agrodigital Cerrado. Transformando processos e pessoas mais digitais.